Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 2 de dezembro. A variante Ômicron acende o alerta. O Rio de Janeiro aumenta a exigência do passaporte de vacinação. São Paulo decide cancelar a festa de Réveillon e a liberação do uso de máscaras prevista para a semana que vem. A Polícia Federal apreende uma quadrilha de tráfico de pessoas. E ainda o ato heróico aos 73 anos. Um homem salva a vida de uma menina num acidente de trânsito no interior de São Paulo. É agora aqui no Brasil TV. A Prefeitura do Rio aumentou as exigências do passaporte da vacina para a circulação de moradores e turistas. Pelo decreto publicado hoje cedo, o comprovante de vacinação seria exigido também em shoppings, táxis, carros de aplicativo. Mas aí, no começo da tarde, o prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, voltou atrás. O Eric Rianelli acompanhou todos os detalhes e explica para a gente o que vai estar valendo agora. Oi Marcelo, boa noite para você, boa noite a todos. Então, a partir de hoje, é necessário apresentar aí o passaporte da vacina com as 2 doses, o passaporte completo, para poder entrar nas áreas internas de bares, lanchonetes, restaurantes e refeitórios da capital fluminense. Também em salões de beleza, hotéis, pousadas e imóveis de aluguel por temporada, além de boates, casas de festas e casas de eventos. Desde setembro, o passaporte já era obrigatório nos serviços públicos, nos pontos turísticos, nas academias, nos museus e nos teatros e cinemas da capital. O decreto, publicado hoje de manhã no Diário Oficial do município, também prevê passaporte da vacina obrigatório em shoppings, táxis e carros de aplicativo. Mas no início da tarde, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, voltou atrás e disse que exigir passaporte da vacina nesses 3 locais é um exagero. Eu estudei o decreto, mas tem que ver a praticidade e a efetividade de algumas medidas mesmo, né? Eu, por exemplo, ontem eu tinha visto, eu botado quiosque na praia, eu tirei, né? Então, assim, por exemplo, o shopping center, muito centro comercial, é muito difícil você fazer esse controle. Né? Então, provavelmente deve ter algumas áreas aí que eu acho até que foi um pouco de exagero. E no caso dos táxis e dos shoppings, a gente provavelmente já recua nisso amanhã, acho que é um certo exagero. E agora, é importante dizer isso, eu disse desde o início, quando nós implantamos o passaporte vacinal. O passaporte vacinal é uma proteção para a cidade ficar aberta, né? Ele é a garantia de que a gente faria o Rio voltar a funcionar como estamos fazendo. Então, segundo o prefeito e segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, amanhã sai no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro um novo decreto que não vai mencionar táxis, shoppings e carros de aplicativo. A gente lembra que a vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade do Rio, ela veio desacelerando nas últimas semanas. Neste momento, 596 mil pessoas ainda não voltaram aos postos para tomar a segunda dose, não estão com o esquema da vacina completo, então. Nesse momento também, então, com as 2 doses, ou então pessoas que tomaram, né, vacina de dose única, elas são 77% da população da capital. Para especialistas, esse atraso aí na segunda dose é um problema e é preocupante, ainda mais quando se vê o surgimento de novas variantes. A nossa certeza é: variantes podem surgir a qualquer tempo e ninguém pode prever quanto a ser mais ou menos transmissível, provocar casos mais graves ou eventualmente driblar a eficiência das vacinas que temos. Somente o dia a dia, a evolução natural da doença no tempo, acompanhando indicadores epidemiológicos, é que vai nos mostrar as melhores decisões a serem tomadas à época. Então, a partir de hoje, é necessário apresentar o comprovante de vacinação, o passaporte da vacina aí completo, com as 2 doses ou a vacina de dose única, para entrar nas áreas internas de bares, lanchonetes, restaurantes e refeitórios aqui da cidade do Rio de Janeiro, também em salões de beleza, hotéis, pousadas e imóveis de aluguel por temporada, boates, casas de festas e de eventos e ainda nos serviços públicos, nos museus, nos teatros, nos cinemas, nos pontos turísticos e nas academias. Esses últimos estabelecimentos já tinham essa obrigação desde setembro. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou ainda que a multa, né, para os estabelecimentos que não exigirem o passaporte da vacina para os seus clientes vai de R$ 2.300 a R$ 5.000. E esse valor pode ser multiplicado aí de acordo com agravantes que sejam encontrados pelas equipes de fiscalização, que neste primeiro momento, por 7 dias, vão fazer ações de fiscalização apenas educativas, sem então a cobrança de multa. Marcelo. Em Cuiabá, a Prefeitura passou a exigir o passaporte da vacina contra a Covid para entrada e permanência em espaços como estádios, ginásios, cinemas, teatros, museus, casas de shows e hospitais.
Ou então, um teste de PCR feito nas últimas 48 horas. Também a partir de hoje, as repartições municipais vão exigir a carteira de vacinação dos servidores e de quem procurar por esse serviço público. De acordo com a Secretaria de Saúde de Cuiabá, as medidas são necessárias porque 57 mil pessoas ainda não voltaram aos postos de vacinação para tomar a dose de reforço. E a Prefeitura da cidade de São Paulo cancelou a festa de Réveillon da Paulista. E o governo do estado também voltou atrás em relação à liberação do uso de máscaras ao ar livre, que estava previsto para a semana que vem. Isso por causa da preocupação com a variante Ômicron, né? Que a gente sabe que, inclusive, já tem 3 casos confirmados no estado de São Paulo. A avenida acostumada a abraçar milhões de pessoas, mais uma vez, precisa do distanciamento. Pelo segundo ano seguido, a Paulista vai passar o Réveillon sozinha. Em Nova York, para encontro com investidores e autoridades americanas, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, confirmou o cancelamento da festa. Com essa nova variante, é necessário que nesses próximos dias se analise de forma muito profunda como é que ele vai se comportar. Hoje a gente não tem uma informação muito precisa ainda com relação a essa questão, então é fundamental que a gente possa estar, como sempre a cidade de São Paulo fez, estar acompanhando ali muito para e passo o desenvolvimento dessa variante. Por causa da preocupação com a variante Ômicron, a Prefeitura de São Paulo também pediu à Anvisa, ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado a autorização para reduzir o intervalo da dose de reforço da vacina de 5 para 4 meses. O pedido está em análise pela Anvisa e pelo Estado. O Ministério da Saúde diz que ainda mantém um intervalo de 5 meses para a dose de reforço. O prefeito de São Paulo ainda manteve o uso obrigatório das máscaras ao ar livre. O governo do estado também optou por manter essa obrigatoriedade. A liberação estava prevista para o próximo dia 11, mas ela foi adiada principalmente por causa dos 3 novos casos confirmados da Ômicron, a nova variante aqui no estado de São Paulo. A Anvisa foi outro órgão que reforçou a preocupação com a nova variante. Em um ofício enviado à Casa Civil ontem, acompanhado de uma nota técnica, a agência recomendou novamente a inclusão de Angola, Malaui, Moçambique e Zâmbia na lista de países com restrição para entrar no Brasil. E pontuou que o governo federal ainda não se posicionou sobre a orientação da agência, que foi feita no último dia 12, sobre adotar o passaporte de vacinação para a entrada de viajantes no Brasil. É uma medida que o brasileiro já tem que se sujeitar quando ele viaja para outros países em que, em sua maioria, já exigem o comprovante de que a vacinação está completa. Segundo, a nossa população, ela voluntariamente adere de maneira maciça às campanhas de vacinação no Brasil, como é o caso da Covid-19, mais de 70% da população vacinada com uma dose, mais de 60% com 2 doses. Essa mesma população, ela passa uma mensagem muito clara de que o convívio no Brasil, preferencialmente, deva se dar com pessoas que já estejam imunizadas, já estejam vacinadas. Em nota, a Casa Civil diz que os critérios para a entrada de estrangeiros ou brasileiros vindos do exterior visam sempre a segurança e o bem-estar da população brasileira. E que as atuais orientações sobre medidas para a entrada no país são de uma portaria pública em novembro, que não cita o passaporte da vacina. Para a microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, o passaporte da vacina é fundamental no país. Mas ela ressalta que não é momento de pânico por causa da variante Ômicron. Nunca é motivo para pânico. Pânico é o pior conselheiro. A gente precisa de informação e a gente ainda não sabe muito sobre essa nova variante. Quando a gente souber se ela é realmente mais transmissível, mais do que a Delta, se ela escapa de vacinas, o quanto ela escapa, daí a gente pode desenvolver ações mitigatórias de acordo com as informações que a gente tem. No fim da manhã, o governo do estado de São Paulo anunciou que vai reduzir o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço da vacina contra a Covid de 5 para 4 meses. A mudança atende uma recomendação do Comitê Científico do Coronavírus no estado. O comitê analisou o cenário epidemiológico da Covid no mundo e levou em conta a proximidade das festas agora, com a chegada do fim do ano. A medida já beneficia cerca de 10 milhões de pessoas que se vacinaram nos meses de julho e agosto e vale para quem tomou Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, informou que a redução do intervalo para 4 meses será seguida já a partir de hoje. Vamos te contar agora que lá em Belo Horizonte, hoje Belo Horizonte amanheceu com mais um dia de paralisação no transporte público. Os motoristas de ônibus retomaram com a greve que tinha sido suspensa na semana passada, depois de rejeitar a proposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros. Essa paralisação atrapalhou demais a vida de muita gente. A Isabela Scalabrini é quem nos conta.
Olá, Belo Horizonte amanheceu hoje com pouquíssimos ônibus nas ruas e com muitas filas nos pontos e nas estações. Os poucos ônibus que circularam saíram lotados. Muita gente que saiu cedo para trabalhar teve até que voltar para casa por falta de ônibus. Segundo a BH Trans, que gerencia o trânsito aqui em Belo Horizonte, somente 40% dos coletivos circularam entre 2 e 3 da tarde. Nós estamos aqui na estação Pampulha. Nesse fim de tarde, a volta para casa está muito difícil. Olha só, a gente vê uma fila muito longa de passageiros, nenhum ônibus. A gente conversou com algumas pessoas e elas disseram que estão esperando aqui para voltar para casa depois de deixar o serviço. Já estão esperando há mais de 3 horas. Esta é a segunda greve da categoria em 10 dias. Os rodoviários pedem reajuste salarial, retorno do ticket nas férias, pagamento do abono e fim da limitação do passe livre para os motoristas. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros disse que apresentou uma proposta de reajuste, correção no auxílio alimentação, mas ela não foi aceita pelos trabalhadores. E o prefeito Alexandre Calil, prefeito aqui de Belo Horizonte, reafirmou hoje que não vai discutir aumento de passagem de ônibus em BH enquanto houver greve. Isabela Scalabrini, de Belo Horizonte. No Paraná, a polícia investiga um incêndio que destruiu 13 veículos de uma garagem da prefeitura de Campo Magro, que fica na região metropolitana de Curitiba. 2 homens renderam vigia durante a madrugada e atearam fogo em 3 ônibus e 10 carros. Prejuízo, mais ou menos, de 7 milhões de reais. A Prefeitura de Campo Magro acredita que a ação tenha sido uma resposta a um confronto em que uma pessoa morreu durante uma reintegração de posse. Até agora ninguém foi preso. Noite de violência também em Salvador, um adolescente foi retirado de casa e morto a tiros por traficantes. Além desse episódio, muitos tiroteios aconteceram também, e tanto que a circulação de ônibus no bairro chegou a ser suspensa. A noite de intensos tiroteios assustou os moradores de Valéria mais uma vez. Vídeos e áudios gravados dão uma ideia da quantidade de tiros disparados. Um adolescente de 13 anos foi vítima da violência aqui em Valéria. De acordo com a Polícia Civil, Rômulo Ribeiro da Silva foi retirado de casa por integrantes de um grupo criminoso, que levaram ele até um matagal e dispararam várias vezes. O crime foi registrado por volta das 8h40 da noite. Mas as trocas de tiros continuaram, até esta carreta que tombou no viaduto de Valéria por volta das 7 da noite, teve a operação de retirada adiada para hoje de manhã. Os profissionais não se sentiram seguros para realizar o processo por causa do tiroteio. Hoje pela manhã, já na rua Boca da Mata, onde fica o Colégio Estadual Professora Noêmia Rego, a movimentação era normal. Aqui o policiamento segue reforçado, com viaturas e uma base móvel da PM. O diretor explicou que as atividades estão acontecendo normalmente. Na parte da tarde, nós teremos normalmente a prova SAEB, as avaliações marcadas. De maneira que o que acontece a gente sabe que já é um fato, mas que não interfere no funcionamento da escola. Mas a Secretaria Municipal de Educação disse que 2 escolas municipais da localidade estão com as atividades suspensas até que a situação se normalize. Os ônibus ficaram sem rodar nas primeiras horas da manhã, mas por volta das 8 horas o transporte já tinha sido regularizado no bairro. Só no mês de outubro, ao menos 3 tiroteios foram registrados por moradores. Na madrugada do dia 23, 2 homens foram mortos nas ruas Jardim Terra Nova e Antônio Joaquim Pereira. 2 dias depois, ainda no mês de outubro, tiroteios foram registrados em ao menos 3 pontos nas ruas da Lama e Paulo Gonçalves, além da localidade conhecida como Terracom. Na época, os ônibus também pararam de circular na região por causa da insegurança. Já no dia 28 de outubro, a localidade da Invasão, novamente próxima ao Terracom e as ruas Santa Helena e Marcelino Garrido, foi ponto de tiroteios. Testemunhas contaram que a troca de tiros durou cerca de 20 minutos. Não houve registro de feridos. Está pegando. A polícia de São Paulo investiga uma denúncia de estupro na festa de rodeio de Jaguariúna, que fica no interior de São Paulo. 3 testemunhas já foram ouvidas, 2 amigas da vítima e outro rapaz que estava com elas. Os investigadores estão analisando as imagens de câmeras de segurança. A Ellen Sacconi é quem nos conta essa história.
A Franciane Andrade contou à polícia que estava bebendo na companhia de amigos num camarote do rodeio. Isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo e ela contou isso nas redes sociais na terça-feira. Que ela acordou na manhã seguinte sem se lembrar do que tinha acontecido numa rotatória que fica perto do rodeio. A Franciane disse que acha que foi dopada, ela tem 23 anos, relatou nas redes sociais que começou a sentir dores, procurou então atendimento médico e a estudante passou por um exame de corpo de delito no IML, só que esse resultado tem um prazo de 30 dias para ser entregue aqui ao delegado. Segundo o delegado, esse resultado ainda não chegou aqui à delegacia de Jaguariúna. A Franciane já prestou depoimento 2 vezes e o caso segue em segredo de justiça. Por isso, o conteúdo analisado dessas câmeras ainda não foi divulgado pela polícia. A organização do rodeio confirmou que existem 53 câmeras espalhadas pelo recinto ali do rodeio, incluindo os camarotes, que está prestando todo o apoio necessário para a vítima, que todas essas imagens estão disponíveis também à polícia e que eles têm um sistema de segurança com 400 homens cadastrados na Polícia Federal. A nossa equipe tentou falar também com a Franciane, mas ela não quis dar entrevista. O segundo dia de julgamento do caso da Boate Kiss, em Santa Maria, começou com relatos de sobreviventes da tragédia que aconteceu em 2013 e provocou a morte de 242 pessoas. O Thiago Guedes acompanha o júri de Porto Alegre, onde ele está sendo realizado o julgamento a pedido da defesa de 3 dos 4 réus. Oi, Marcelo. O segundo dia de depoimento começou com a oitiva de mais sobreviventes. 2 pessoas falaram de manhã e, à tarde, a Justiça também ouviu pela primeira vez uma pessoa na condição de testemunha. É um engenheiro que, na época da reforma da Boate Kiss, não recomendou o uso da espuma, que depois, no incêndio, liberou a fumaça tóxica que acabou matando a maioria das 242 pessoas. Lembrando que esse julgamento tem previsão de durar pelo menos 2 semanas e, pelo que a gente está vendo, os depoimentos estão se alongando muito e são pelo menos 14 pessoas na condição de sobreviventes e mais 19 na condição de testemunha que vão prestar depoimento antes de serem ouvidos os 4 réus, que são os ex-sócios da Boate Kiss, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, e também os 2 integrantes da banda que tocava na madrugada da tragédia em Santa Maria, no dia 27 de janeiro de 2013. Ainda em Porto Alegre, a Polícia Federal fez hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa, especializada em tráfico internacional de cocaína através da rota Bolívia, Paraguai, Brasil. As investigações começaram a partir de um acidente aéreo na cidade gaúcha de Muitos Capões. Os agentes identificaram que a organização criminosa é formada por empresários do setor da aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados à facção de atuação nacional. Os crimes identificados até agora são de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Numa outra ação, a Polícia Federal trabalhou em conjunto com agentes dos Estados Unidos contra o contrabando de imigrante. 7 pessoas foram presas, entre elas uma advogada. Em São Paulo, o foco da operação foi na região do Brás, um dos principais centros de comércio do país. De acordo com a Polícia Federal, as negociações das viagens eram realizadas por uma quadrilha que oferecia o serviço de agências clandestinas no mesmo local que também tinham lojas de confecção. O esquema também incluía orientações de como fraudar passaporte. Segundo os policiais, a quadrilha trazia pessoas de Bangladesh para o Brasil. Aqui faziam uma pequena estadia e depois embarcavam para os Estados Unidos. Era pela fronteira com o México que eles tentavam entrar no país americano. Essas fotos da Polícia Federal mostram o local onde essas pessoas ficavam. Cozinhas e quartos improvisados no fundo de lojas de roupas, tão comuns no bairro do Brás. Antes mesmo de desembarcarem no Brasil, essas pessoas tinham a ajuda de uma advogada brasileira que entrava com pedido de refúgio aqui no país. A Polícia Federal investiga 170 solicitações de pessoas que pagaram para a quadrilha até $20 mil para chegar aos Estados Unidos. Só que essa solicitação de refúgio é fraudulenta porque eles não têm a intenção de permanecer no Brasil em momento nenhum. Eles só ficam aqui o tempo necessário para conseguir dinheiro suficiente para pagar o outro pedaço da viagem. Além disso, eles também usam várias empresas de confecção ali na região do Brás e a movimentação de dinheiro do crime também ela se mistura com o dinheiro do comércio.
Ao todo, 13 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão foram expedidos. 6 pessoas continuam foragidas. Além da capital, os policiais também estiveram nas cidades paulistas de Santos e Salto e em Uberlândia, em Minas Gerais. Em Roraima, a Polícia Federal também deflagrou hoje uma operação para combater o tráfico internacional de pessoas. Segundo a investigação, a organização criminosa teria movimentado 50 milhões de reais nos últimos 3 anos. Além da capital Boa Vista, os mandados foram cumpridos em Tabatinga e Manaus, no Amazonas, em Rio Branco, no Acre, e em São Paulo e São José do Rio Preto, no interior do estado. No Acre, a Operação Caron está investigando a existência de possível associação criminosa para a promoção de imigração ilegal na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Peru e Bolívia. Os mandados são cumpridos nas cidades de Assis Brasil e Brasileia. Para conseguir a autorização de residência, alguns migrantes forjavam casamentos, né? Casamentos em uniões estáveis brasileiras, né? Geralmente em situação de vulnerabilidade, né? Com algum problema problema econômico, precisavam de dinheiro e eram R$300 pelo casamento, né? A pessoa aceitava R$300 para casar ou fazer escritura de união estável com um migrante. Nós aqui no Brasil, pela nossa legislação, visamos combater quem se aproveita da fragilidade dessa população flutuante nessas épocas difíceis para auferir vantagem econômica. A operação policial em busca do foragido Anderson Protássio entra no 4º dia. Ele é procurado depois de um triplo homicídio em Corumbá. Oi, Marcelo. A Polícia Civil goiana emitiu uma nota dizendo que não há uma operação montada para capturar o foragido. Portanto, não há uma força-tarefa em curso. Apenas uma investigação que é conduzida pela Polícia Civil. Hoje faz 4 dias que o Anderson Mota Protássio é procurado pela polícia. Nesse intervalo, ele saiu de Corumbá, cidade onde aconteceu o triplo homicídio, pegou um táxi de Alexânia para Badiânia e, desde então, a polícia vem recebendo informações do possível paradeiro do criminoso. A notícia mais recente foi dada por um morador de Silvânia, cidade vizinha a Badiânia. Esse homem disse que deu carona para o suspeito, mas não o reconheceu. A polícia está nessa região para confirmar se é mesmo o Anderson Protássio. Ele é acusado de matar a companheira, grávida de 4 meses, a enteada de 2 anos e o vizinho de 73 anos. Marcelo. A seguir, em Macapá, o governo do estado investiga a causa da morte de centenas de animais no rio que abastece a cidade de Pedra Branca do Amapari. Brasil TV de volta com as imagens de uma ação rápida de um homem que salvou uma criança de se ferir de um acidente grave em Ourinhos, isso no interior de São Paulo. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança e foram divulgadas hoje. Dá uma olhada. No canto esquerdo da tela é possível ver o homem com uma menina na caçamba de uma caminhonete, estacionada em frente a uma autoelétrica na Avenida Jacinto Sá. De repente, um caminhão cruza a avenida. O homem tem a reação rápida de sair com a criança. Eles não foram atingidos por pouco. Veja de novo. Segundo a Polícia Militar, o caminhão apresentou problemas nos freios. O veículo bateu em 2 carros, um deles a caminhonete onde estavam o homem e a criança, que ficou destruída, e também em um poste. Por sorte, ninguém se machucou. Que coragem, hein? Ainda no interior de São Paulo, um outro acidente, agora na Via Dutra, acabou com um caminhão pendurado em um viaduto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma caixa d'água que era transportada por uma caminhonete caiu na pista. 2 caminhões que vinham logo atrás conseguiram parar, mas um terceiro acabou atingindo esses 2. Esse caminhão ainda atingiu a mureta e acabou ficando pendurado, como a gente está vendo aí. Agora olha essa história. O município de Pedra Branca do Amapari, que fica na região central do Amapá, mais de 2 toneladas de animais, entre peixes, répteis, mamíferos, apareceram mortos no rio que abastece a comunidade Chivete. O Edson Castro tem os detalhes para a gente. No município de Pedra Branca do Amapari, região central do Amapá, mais de 2 toneladas de animais, entre peixes, répteis e mamíferos, apareceram mortos no rio que abastece a comunidade de Chivete. Nos últimos dias, ribeirinhos do entorno que consomem água do rio têm manifestado problemas de saúde, como dor de cabeça e enjoo. Equipes do governo do estado, da prefeitura e da Defesa Civil investigam as causas das mortes dos animais.
A prefeitura da cidade proibiu o uso da água do rio para consumo, banho ou pesca. 10 mil pessoas são abastecidas com a água tratada do rio. Amostras da água foram recolhidas e as primeiras análises deram negativo para a presença de cianeto, substância tóxica usada na extração de ouro. A presença de mineradoras e de garimpos ilegais não é novidade na região central do Amapá. Uma das maiores mineradoras que atuam hoje no estado, a mina Tucano, disse que tomou conhecimento dos fatos e que procura contribuir com as autoridades e as comunidades para avaliações. O governo do estado analisa decretar situação de emergência no município. O Edson Castro para o Brasil TV. E o Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.